A grande maioria dos meus companheiros transportadores sabem que eu nasci no Principado de Uberlândia, a grande cidade do Triângulo Mineiro, segunda maior cidade do estado de Minas, cidade essa que eu tenho muito orgulho de ter nascido. Minha família em Uberlândia, meu pai foi um militante político na cidade, uma pessoa extremamente querida na cidade. Ele era um militante de esquerda, inclusive sofreu as agruras da repressão de 64. E, felizmente, em função dessas agruras da repressão de 64, eu acabei me transformando em transportador rodoviário de cargas, em transportador. Transportador rodoviário de cargas não é bem a indicação de uma profissão. Transportador, quer seja rodoviário, quer seja aquaviário, quer seja aéreo, quer seja marítimo, quer seja qualquer que seja o modal, nós somos transportadores. Hoje, efetivamente, somos mais transportadores de carga rodoviária e de transporte aéreo, em função de que esses modais estão muito mais próximos de nós. A minha família em Uberlândia era uma família pequena. Meu pai foi para Uberlândia na década de 30, casou-se em 49 e eu nasci no Principado de Uberlândia em 1950. Portanto, fazem já longos 63 anos. E eu espero poder ficar mais 63 anos convivendo com todos vocês. Quando presidente do CETCESP, eu me recordo que eu tive a oportunidade de fazer a comemoração dos 70 anos do CETCESP. E naquela oportunidade eu convidei a todos para que pudessem participar do centenário da entidade. E eu quero dizer para vocês o seguinte, que lá eu vou estar. Em Uberlândia vivia eu, minha mãe, meu pai, tios, primos. Era uma comunidade pequena na época. Uberlândia era uma cidade então com aí 65 mil habitantes. Hoje se transformou numa próspera cidade com mais de 700 mil habitantes. E quando meu pai ele teve que se exilar em 1964, ele primeiro foi ao Mato Grosso e depois do Mato Grosso ele cruzou a fronteira, foi ao Chile, ficou no Chile algum tempo. Houve uma solidarização da cidade em torno da nossa família. E eu tinha um vizinho, seu Ibrahim Cury, não esqueço jamais do seu Ibrahim Cury. Seu Ibrahim Cury foi o fundador da transportadora Uberlândia. Então, ele vendo as dificuldades pela qual passava eu e minha mãe, eu sou filho único, não tenho irmãos. Olha, Suaida, ele foi em casa e falou, olha, Suaida, o Urubatã está com 15 anos, ele pode já começar a trabalhar na transportadora. E eu comecei trabalhando como cobrador. E foi muito bom, foi muito divertido ser cobrador da transportadora Uberlândia, porque imaginem vocês o seguinte, com 15 anos, o que ele me deu para mim poder fazer o meu trabalho? Ele me deu uma lambreta. E eu fazia cobrança dos fretes FOB, que chegavam na cidade de Uberlândia, os conhecimentos da mercadoria era entregue, o motorista não recebia os valores do frete no momento da entrega da mercadoria, porque era uma comunidade pequena, todos conheciam todos, e aí toda semana o seu Ibrahim juntava aqueles conhecimentos, me dava para mim poder percorrer o comércio cobrando esses fretes, e para aí eu fazia isso a bordo de uma possante lambreta. E foi aí que inclusive começou a desenvolver a minha paixão por motocicleta, que eu cultivo até hoje. Meu pai foi um cidadão notável, ele não deixou riqueza, mas ele deixou valores. Eu acho que é o que é principal, as coisas que mais importam na vida são isso, são valores. A riqueza, ela é efêmera, ela vai embora, o cidadão te leva, ela leva embora. Um ladrão pode te levar, ela pode ser subtraída de alguma forma. E até porque o dinheiro é muito infiel, ele muda de mãos na medida em que você o trata mal. Já valores não, os valores eles são princípios que te norteiam a vida e que você pode deixar também como herança. E eu tenho certeza de que eu deixei esses mesmos valores que o meu pai me passou, que minha mãe também me passou. Eu tenho certeza que eu deixei aos meus filhos, que serão transmitidos aos meus netos, e aí sucessivamente, muito provavelmente, nós poderemos estar criando gerações de grandes valores forjados naquilo que meu pai me deixou. Mas tem passagens muito interessantes. Essa eu não me recordo. Eu tenho uma lembrança muito vaga disso. Nós morávamos na Praça Minas Gerais,
Meu pai, um militante do Partido Comunista Brasileiro, teve a nossa casa cercada em 1951, aproximadamente, 51, 52. Eu estava com de um ano para um ano e meio, mais ou menos, e a casa foi toda cercada com policiais, polícia militar, todos eles armados de fuzil, metralhadora, revólveres, para poderem prender o meu pai. Meu pai tinha, naquela ocasião, um jornal em Uberlândia. O jornal chamava-se O Garite. E esse jornal era um jornal de extrema esquerda. Aliás, meu pai era um radical de extrema esquerda. Tem algumas outras passagens depois da minha vida empresarial e o meu pai, como um comunista praticante, nós tivemos também alguns choques ideológicos. E esses choques ideológicos acabaram também forjando talvez o meu caráter. Nem tanto para a esquerda, nem tanto para a direita, muito mais talvez ao centro. É onde está o mérito, talvez no centro, não estão nas extremidades. Mas naquele momento, lá na Praça Minas Gerais, com a casa cercada e o jornal do meu pai empastelado, foi empastelado pela polícia, puseram fogo no jornal. Meu pai, para não ser preso, ele me tomou aos braços e saiu na bicicleta e dizia de brado bem forte: atirem, covardes, atirem se vocês forem capazes. E nenhum deles atiraram, mesmo porque esses mesmos policiais conheciam meu pai e tinham também ali uma relação de amizade, de carinho por ele. E ele saiu com a bicicleta, foi embora, ficou alguns meses fora, me deixou na casa da minha avó. Minha mãe depois foi me buscar e ele ficou 2 meses fora, depois retornou, isso no começo da década de 50. Tem outras passagens que são passagens também muito interessantes, que fizeram a vida do meu pai, fizeram a vida da nossa família e que forjaram também o meu caráter e tal. Eu me recordo que em 1964, eu tinha um tio caçula do meu pai, Rashid, e esse tio ele era capitão da aeronáutica e integrante da segurança do presidente Castelo Branco. E foi dada uma missão ao meu tio, como prova de fidelidade ao movimento revolucionário de 1964, que ele fosse a Uberlândia e que prendesse o irmão, que prendesse o meu pai. Ele foi cumprir essa determinação, mas ele conseguiu, antes de sair do Rio de Janeiro, onde era a base dele, antes de sair do Rio de Janeiro, ele conseguiu telefonar exatamente para a casa do vizinho Ibrahim Cury, que era o fundador da transportadora Uberlândia, deixando um recado de que meu pai pudesse se evadisse da cidade, que saísse de casa, de que ele tinha uma missão a cumprir. Meu pai recebeu a mulher do seu Ibrahim, dona Samira, avisou a minha mãe avisou meu pai, eu me recordo, ele saiu na minha bicicleta. Eu tinha uma bicicleta, filho único, eu tinha todo o carinho da família, e ter uma bicicleta naquela época não era pouca coisa, não. Eu me lembro, eu tinha uma Elbia, e ele foi embora na minha bicicleta, eu fiquei sem a bicicleta. E só voltou em 1969. E passado 2 dias que meu pai foi embora nessa bicicleta, meu tio entrou em casa com todas as pompas de um militar, cumprindo as determinações do movimento revolucionário, dando voz de prisão para o meu pai, e coincidentemente, por força dele ter avisado, ele não encontrou meu pai. E aí sim ele cumpriu 2 missões, uma de salvar o meu pai da prisão e a outra de poder ter cumprido aquilo que os seus superiores haviam determinado. Uberlândia, naquela época, aquilo era um movimento fervilhante. Uberlândia, por ter uma posição geográfica muito privilegiada, e era um reduto de grandes intelectuais, era uma Little Moscou, era uma pequena Moscou. E o movimento de esquerda em Uberlândia borbulhava. Eu me recordo de participar, quando criança, das reuniões que o Partidão fazia na minha casa, e falavam de reforma agrária, e falavam da distribuição de terra, falavam que o país movimentaria através de um movimento social que pudesse partir da zona rural para as cidades. Portanto, essa foi a minha formação, e tem histórias muito interessantes. Essa do meu pai ter fugido da bicicleta, essa do começo da década de 50 também, foram passagens que marcaram muito a minha vida. Em 1953, eu com 3 anos de idade,
meu pai foi a Belo Horizonte para participar de um congresso do Partido Comunista Brasileiro. E o partido era um partido proscrito, né? Era um partido proscrito. E esse congresso acabou sendo descoberto pelas autoridades militares da época. E na Praça Raul Soares, hoje, lá em Belo Horizonte, surgiu ali uma pancadaria dos participantes. Eu, no colo da minha mãe, eu acabei me perdendo e me acharam 3 dias depois. Um membro do partido, no meio da cavalaria, de cacetetes e tal, uma mulher membro do partido, eu me lembro até hoje, chamada Olívia Calabria. Ela era de Uberlândia e estava também na caravana uberlandense que estava participando desse congresso lá em Belo Horizonte. Ela me tomou aos braços e conseguiu fugir. E ela ficou escondida comigo durante 3 dias. 3 dias depois, para alívio da minha mãe e para alívio do meu pai, acabaram me localizando. O movimento de 64 trouxe alguns traumas. Eu estava dizendo, até eu vou repetir, Uberlândia era uma pequena Moscou. Eu me lembro do dentista Lourenço Ranier ter sido assassinado dentro de casa. Nós éramos todos muito jovens, estávamos jogando bola na pracinha. O Lourenço, meu amigo de infância, estava conosco jogando bola. O exército entrou na casa dele, nós escutamos os estampidos. E o pai dele sendo arrastado pela escadaria, e ficou aquela trilha de sangue da cabeça dele vindo batendo pela escadaria. Jogaram dentro do carro, foi embora. Nunca mais o Dr. Lourenço, que era dentista, nós nunca mais o vimos. E aqueles foram momentos que nós ficamos ali, todos ali abraçados, meninos, jovens, se solidarizando com o Lourenço, que chorava compulsivamente. Aliás, essa foi uma fatalidade que aconteceu na vida do Lourenço, porque ele também morreu precocemente. Ele, a partir desse momento, se transformou em grande usuário de drogas e morreu também precocemente, vítima de overdose. Ele deve ter morrido, Lourenço deve ter morrido mais ou menos em 1971, 1972, talvez aí com uns 21, 22 anos de idade. E aí houve uma desestruturação muito grande da nossa família. Meu pai, em 1964, nós não éramos ricos, nós éramos classe média, mas tínhamos todo o conforto. Meu pai era o mantenedor da casa, ele tinha o jornal, ele era corretor de imóvel, tínhamos uma vida extremamente confortável, frequentávamos os clubes da cidade, nada faltava. Meu pai tinha automóvel, tinha carro. Nós éramos uma família autossuficiente, eu, meu pai e minha mãe, uma família pequena. Portanto, aquilo que meu pai poderia oferir de receita era extremamente suficiente. Eu estudava em colégio particular. Aliás, não estudava em colégio público porque não tinha capacidade intelectual para tal, porque o colégio público é que era o bom, não era o colégio particular, né? E eu nunca conseguia passar na seleção do colégio público porque eu sempre fui um aluno muito ruim, nunca fui um bom aluno. Sempre fui um aluno que cabulava aulas, nunca fui um bom aluno. Mas o meu pai, tendo que sair de casa em 1964, nós ficamos quase que a arrimo de família, porque não havia aposentadoria, não havia nada, eram os proventos dele de todos os meses, do fruto do trabalho dele, do dia a dia do trabalho dele. E aí houve realmente uma solidarização da cidade. A minha mãe muito prendada, ela cozinhava como ninguém, filha de árabe, fazia esfirra, fazia quibe, E os donos de bar da cidade começaram a comprar esfirra da minha mãe, comprar quibe da minha mãe, mesmo que não vendessem, compravam porque sabiam que estavam ajudando a mulher do Alcides. A solidarização de uma cidade pequena e que tinha um forte fetiche de esquerda. E eu acabei trabalhando na Transportadora Uberlândia exatamente também por solidarização do vizinho, que vendo que a nossa família perdeu o seu mantenedor principal, que era o meu pai, nós precisávamos começar a nos articular economicamente. Tanto é verdade que eu entrei no Colégio Estadual de Uberlândia, não por força de uma seleção, mas por força de uma indicação, já que a minha tia, irmã do meu pai, ela era diretora desse colégio, ela conseguiu no colegiado do colégio
que pudessem me admitir como aluno do colégio sem necessariamente ter que fazer o exame. Eu fiz o exame, fui reprovado, mas por solidarização dos próprios professores, eles acabaram me aceitando no colégio estadual. Bem, meu pai, em 64, 69, voltou, nós tivemos muita felicidade dele voltar. E por que ele voltou? E como ele voltou? Meu pai, um homem de extrema esquerda, nós tínhamos em Uberlândia, ele vivo até hoje, inclusive, um homem de extrema direita, o governador Rondon Pacheco, que na época, em 1969, era ministro-chefe da Casa Civil, se não me engano, do governo do Costa e Silva, ou do Médici, eu não me lembro mais. Mas o Rondon Pacheco, mesmo sendo grande opositor ideário daquilo que meu pai apregoava, eles eram amigos, era aquilo que eu volto a repetir, uma cidade extremamente solidária. Aliás, eu acho que foi essa solidariedade aliada à grande localização geográfica da cidade de Uberlândia, que fez Uberlândia se transformar na potência que é hoje, uma cidade riquíssima, uma cidade muito desenvolvida. Mas Rondon Pacheco, na época, ministro-chefe da Casa Civil, sabendo das dificuldades da minha mãe, sabendo das nossas dificuldades, da família pequena, sempre nós recebíamos visita, pessoas ligavam, perguntavam se estava precisando de alguma coisa. O Rondon Pacheco avalizou a volta do meu pai, dizendo o seguinte: olha, o Alcides volta, eu garanto de que ele não será mais um militante. Conseguiram localizar o meu pai, ele foi comunicado da volta dele e ele voltou em segurança desde que ele não voltasse mais para Uberlândia. Então ele voltou, ficou residindo em Brasília e nós, então eu e minha mãe mudamos para Brasília acompanhando meu pai. Essa foi a forma com que ele voltou. Ele voltou do exílio, foi talvez o primeiro autoexilado que tenha voltado para o Brasil com um salvo-conduto, mercê de um acordo feito entre o então ministro-chefe da Casa Civil, Rondon Pacheco, junto com a presidência da República. E meu pai se apresentava diariamente na Polícia Federal e deixou de ser um militante, mesmo porque já estava se exaurindo aquele processo, a Revolução já havia se consolidado, as Forças Armadas já tinham tomado posse do país e o movimento revolucionário, o movimento contra-revolucionário estava se exaurindo com a morte do Marighella, com a morte do Lamarca, esse processo já estava todo ele se exaurindo. Foi muito interessante a volta do meu pai, porque quando ele voltou eu já estava transportando, eu já estava trabalhando, tinha trabalhado na transportadora Uberlândia, tinha trabalhado no rodoviário Caçula, no rodoviário Nego Amâncio, que eram as grandes potências de transporte da cidade e da região. E eu havia passado por todas elas e já tinha adquirido aí um know-how razoável na área de transportes. Tinha sido cobrador, emissor de conhecimento, emissor de manifesto, conferente de carga, tinha passado pela área administrativa, adquiria inclusive uma boa fluência na minha redação, porque eu passei a ser correspondente na transportadora Uberlândia também. Passei a ser auditor, quer dizer, já estava com 19 anos e já tinha desenvolvido um bom know-how. E quando meu pai voltou, foi a Brasília, ele me chamou e falou: olha, você não vai ficar mexendo com esse negócio de caminhão, isso é um negócio extremamente grosseiro. E era realmente um negócio extremamente grosseiro na época, até porque era uma atividade econômica muito incipiente, né? Nós estamos falando de um país que era um país semi-industrial, um país absolutamente agrícola, e naquela ocasião. E ele disse: não vai, você vai para o serviço público. E ele tinha essa coisa do serviço público, né? Tinha essa coisa de que as empresas deviam ser todas elas estatizadas, de que precisava haver uma reforma agrária. E, enfim, você vai para o serviço público, vai fazer uma carreira no serviço público e eu vou falar com o meu amigo Saulo Diniz. E o Saulo Diniz foi um candidato a governador de Minas e que era ministro do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Ele falou com o Saulo, eu me apresentei, nós fomos embora para Brasília e num belo dia eu me apresento para o Saulo Diniz, para poder trabalhar no Tribunal de Contas. Eu ainda não tinha sido concursado, eu ia me preparar, ia fazer um curso preparatório para poder ser efetivado como funcionário público do Tribunal de Contas do Distrito Federal.
Ainda não tinha sido efetivado, era cargo por comissão, mas eu tinha que me apresentar dignamente, eu tinha que me apresentar bem vestido, bem trajado. E lá em Uberlândia a gente usava, era calça de jeans, na época não era calça de jeans, era calça rancheira, tênis e camiseta o dia todo, mesmo trabalhando na transportadora, sendo vendedor, exercendo qualquer outra atividade, ainda não tínhamos o hábito da gravata e do terno. Mas em Uberlândia, mas em Brasília, no serviço público, isso seguramente era mandatório. Em Brasília tinha uma magazine chamada Magazine Bibabô. E então eu fui à Magazine Bibabô, comprei 2 ternos, comprei 3 camisas brancas e comprei 2 gravatas e um sapato social. O sapato social era de amarrar, não era aquele tipo de sapato, o de amarrar que você tinha que dar o laço, etc, etc, etc. E era o traje que eu tinha que me apresentar no Tribunal de Contas e lá fui eu, fiz lá um carnê lá de 12 meses para poder pagar o bendito terno, a bendita camisa, a bendita gravata e o bendito sapato social que me apertava o pé, que era um negócio horroroso. E fui eu lá para me apresentar lá para o ministro Saulo Diniz. Cheguei, me apresentei, o Saulo Diniz me recebeu muito bem, me chamou, a primeira hora que ele me viu, me chamou já de Alcidinho, falou, o Alcidinho aqui, seja bem-vindo, Alcidinho. E ele chamou o Saulinho. O Saulinho era o filho dele, que era o chefe de gabinete do ministro Saulo Diniz. Falou, Saulinho, olha, o Alcidinho vai vir trabalhar conosco, nós precisamos ver aí o que ele vai fazer, vamos ver o que ele vai fazer, depois ele vai fazer o curso preparatório para ser efetivado aqui no tribunal. Nós vamos colocar o Alcidinho aqui no Tribunal de Contas. Aí tá bom, ele falou, olha, ó Saulinho, faz o seguinte, mostra o prédio devia ter mais ou menos uns 16 andares, eu estava no último andar, onde era o gabinete do presidente do Tribunal de Contas, que era o Saulo Diniz. Falou, olha, mostra o prédio aí para o Urubatã, depois a gente vê o que ele faz. Aí o Saulinho se apresentou, o Saulinho era mais ou menos contemporâneo meu, eu naquela ocasião estava com 19 anos, o Saulinho devia ter lá seus 24, 25 anos, portanto houve uma certa empatia. O Saulinho falou, vem para cá, aqui perto da minha sala. Aí tinha uma outra sala vaga, ele falou, aqui vai ser a sua sala. Coisa assim, tudo feita no improviso, aqui vai ser a sua sala. E aquele paletó estava me incomodando, eu confesso para vocês que aquele paletó, era a primeira vez que eu tinha colocado um paletó na minha vida, aquele paletó estava me incomodando. Aí eu tirei meu paletó, coloquei no respaldar da cadeira, eu tinha um relógio Seiko que eu tinha comprado em Uberlândia, que marcava as horas no mundo inteiro. Eu não sei para que eu precisava saber as horas no mundo inteiro, mas aquele relógio era para mim o maior significado de status que eu poderia ter. Eu fumava, meu cigarro, eu fumava o Luiz XV, era um cigarro sem filtro, e eu tinha um isqueiro Ronson, que era muito conhecido na época, e esse isqueiro você punha fluido, a hora que você acendia saía uma chaminé preta, se não tomasse cuidado você ficava com um vergalhão preto no rosto. Aí eu tirei o relógio, coloquei na gaveta, o paletó eu coloquei no respaldar, o cigarro e o isqueiro também deixei junto com o relógio, e do 16º andar. E o meu expediente era um expediente extenuante, ele ia da 1 da tarde até as 4 da tarde. Funcionário público, ele é um expediente extenuante. Isso já devia ser mais ou menos 1h30, 15 para as 2, eu já tinha vindo almoçado de casa. E o Saulinho também já tinha almoçado, o ministro Saulo Diniz já tinha almoçado. Aliás, eles almoçavam no prédio do tribunal. Aí começamos a descer do 16º ao 17º, eu não me lembro mais que andar que era. Começamos a descer, ele começou a me mostrar o prédio do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Quando nós chegamos embaixo, já era quase 4 horas, eu falei, eu vou embora. Era só atravessar o Eixão, eu morava na 103, era só atravessar o Eixão que eu estava em casa. Eu falei, eu vou embora. Amanhã meu paletó vai ficar aí mesmo, amanhã eu pego cigarro, relógio, essas coisas, e fui embora para minha casa. Eu estudava de manhã, estudava no colégio La Salle. Era um colégio francês que havia em Brasília. Eu imagino que esse colégio deva existir até hoje. Eu estudava no colégio La Salle, eu estava concluindo o curso secundário. Eu estudava no colégio La Salle pela manhã, trabalhava no tribunal à tarde, era esse o planejamento. E à noite eu ficava com a minha noite livre, para um jovem de 19 anos, de 19 para 20 anos, eu ficava com a minha noite livre. Mas naquela ocasião tinha uma novela que os meus contemporâneos hão de lembrar. Chamava-se Beto Rockefeller, que era da TV Tupi, e eu gostava muito dessa novela. O Beto Rockefeller era uma novela que tinha uma audiência extraordinária,
E eu, à noite, eu fui embora, saí do tribunal, fui embora para minha casa, jantei e tal, estou em casa. Era mais ou menos umas 7h30 da noite. Eu estou assistindo o Beto Rockefeller e entra em edição extraordinária a cassação do ministro Saulo Diniz. E nessa edição extraordinária dizia-se que o ministro Saulo Diniz foi cassado e, ao ser procurado para ser preso, porque ele também era um militante de esquerda, procurado para ser preso, ele evadiu-se do país, não se sabia do paradeiro dele. Mas aquela notícia passou despercebida por mim, eu vi aquela notícia e tal, falei, amanhã eu vejo o que acontece lá, eu vou trabalhar lá mesmo e tal, amanhã eu vejo o que acontece, não imaginava que precisava ser nomeado, etc, etc, etc. Moral da história, meus amigos, quando eu voltei no dia seguinte, era exatamente 12:45, o prédio do Tribunal de Contas do Distrito Federal estava todo ele cercado por brucutu, por soldados fortemente armados. E eu falei, não, eu trabalho aí, como é que o senhor chama? Meu nome não constava como funcionário, não constava como comissionado, não constava como nomeado. Enfim, até hoje eu não tenho o meu relógio, eu não tenho o meu paletó, não tenho o meu isqueiro e o meu maço de luz 15 deve ter sumido e alguém deve ter fumado o meu cigarro. Que o meu pulmão agradece um maço de cigarro a menos. E aí, então, eu voltei a trabalhar novamente em transportes. Meu pai tinha um grande amigo, ele chamava-se Hernani Galesso. O seu Hernani Galesso, ele era representante de uma transportadora de malotes. Na época, o serviço postal, ele não era monopólio postal. Ele poderia ser exercido também por algumas empresas que eram concessionárias do correio, poderiam fazer o transporte de correspondência agrupada, que era o serviço de malote. Então eu fui trabalhar no Aerorápido como vendedor. Eu comecei no Aerorápido em 1969 e eu confesso para vocês que eu me dei muito bem, eu tinha muita ambição, eu queria ganhar dinheiro, eu queria ter automóvel, eu queria comprar coisas, eu tinha muita ambição. E também um pouco da influência do meu pai, ele me indicava em alguns negócios lá em Brasília, sobretudo no poder público. Eu acabei fazendo alguns grandes contratos para o Aerorápido, mas também acabei fechando a Embaixada Americana, que era uma grande conta, eu acabei fechando grandes contas e aí começou a minha carreira como mesmo transportador, fazendo um trabalho no Aerorápido. O trabalho do Aerorápido não era não só o transporte de malote, mas também o transporte de encomendas, porque as encomendas eram tratadas pelo Aerorápido como excedente ao serviço de malote e esse não era tributado pelos Correios. Foi assim que eu voltei novamente à minha atividade e a minha vida pública como funcionário público foi muito interessante e não foi nada longeva. Talvez deva ter sido o período deve ter sido o homem que menos tempo se dedicou ao serviço público, um dia. Foi o que eu trabalhei, da 1 às 4, sem remuneração e ainda assim perdi o relógio, perdi o isqueiro, perdi o paletó e perdi o meu maço de cigarro. Tendo bom resultado no Aerorápido em São Paulo, em Brasília, o meu pai também aí começou a trabalhar no Aerorápido. Meu pai também começou a trabalhar no Aerorápido porque estávamos em Brasília. Meu pai era um apologista de Brasília, um grande apologista de Brasília. E meu pai também começou a trabalhar no Aerorápido e surgiu uma oportunidade para que ele pudesse vir para São Paulo ser representante não do Aerorápido, mas de uma empresa coligada ao Aerorápido, que é uma empresa que chamava-se Diário Distribuidora Aerorio. A Diário Distribuidora Aerorio era uma empresa que podia transportar encomendas, mas tinha como seu foco, como seu core business principal, a distribuição de diários oficiais. A Diário distribuía diários oficiais, os diários oficiais da União eram editados pela Imprensa Nacional em Brasília, e o Diário Oficial do Estado de São Paulo pela Imprensa Oficial aqui de São Paulo, ali na Rua da Moca. E a Diário fazia essa distribuição, comprava os jornais tanto na imprensa nacional quanto na imprensa oficial aqui no Estado de São Paulo e fazia a distribuição para os assinantes, fazendo com que o Diário Oficial pudesse chegar à mesa dos leitores desse jornal, desse periódico, mais rápido do que a entrega dos Correios. Aí nós viemos para cá
e começamos a trabalhar na Diário. Eu vim em 1900, eu cheguei em São Paulo no dia 13 de agosto de 1969. Foi quando eu cheguei em São Paulo, meu pai como gerente da Diário e eu como vendedor. Mais tarde, passado mais uns 6 meses, os Correios começou a fazer uma campanha muito forte para poder fechar as empresas de transporte de malotes. Nós tínhamos grandes conglomerados de transportadoras privadas que faziam esse serviço. Aerojato Cruzeiro, Aerorápido, Servencim, só para vocês terem uma ideia, a Servencim era uma empresa que na época possuía 16 aviões, 3.000 veículos, 12.000 funcionários para fazer esse tipo de transporte de malote, de correspondência agrupada. O próprio Bradesco, o Bradesco era uma empresa também que fazia o transporte de malote, depois se transformou numa transportadora. A Turismo Bradesco acabou se transformando numa transportadora. Mas os Correios começaram a fazer uma forte campanha contra as empresas de malote e o Aerorápido foi perdendo o fôlego de poder manter a sua subsidiária. Eles chamaram meu pai e falaram: Alcides, você não quer assumir a Diário? Você fica com a Diário porque o negócio aqui não está dando certo. O presidente do Aerorápido era um médico legista, o Dr. Gessé. E o Dr. Gessé, já com uma idade muito avançada, falou: olha, Alcides, eu vou fechar o Aerorápido porque eu não vou lutar contra os Correios, eu não tenho mais idade para isso. E você fica com a Diário aí, assume o passivo da Diário e assume a Diário. E assim meu pai fez. Meu pai falou: olha, Urubatã, eu vou assumir a Diário, eu vou para o Rio, vou morar no Rio de Janeiro, eu vou com sua mãe, você fica em São Paulo. Eu estava com 19 anos, 19 para 20. E você fica em São Paulo e eu vou para o Rio, vou assumir a Diário e vamos fazer a Diário uma grande empresa, etc, etc. Vamos ganhar dinheiro com ela e tal. E ganhar dinheiro não era o foco do meu pai. Não era esse o negócio dele. E eu sabia que não era o negócio dele, eu sabia que aquele negócio não ia dar certo. Eu falei com ele, eu falei: pai, olha, o senhor vai para o Rio, o senhor assume a Diário. O senhor faz lá a sua carreira e eu vou falar uma coisa para o senhor. Vamos fazer, cada um faz a sua carreira solo. E é melhor a gente não colocar todos os ovos na mesma cesta, que se essa cesta cair, nós não vamos ter omelete para comer. E assim foi feito. Ele foi embora para o Rio de Janeiro, assumiu a Diário e eu montei em São Paulo, então, próximo dos 20 anos, o DASP. O que era o DASP? DASP era Distribuidora Aero São Paulo. A outra chamava-se Diário, Distribuidora Aero Rio. Eu montei o DASP, Distribuidora Aero São Paulo. E por que DASP? Poderia soar como Departamento Administrativo do Servidor Público. Se eu entrasse em qualquer autarquia aqui em São Paulo, naquela época, década de 70, e eu falasse que era do DASP, o servidor público me atenderia imediatamente, porque pensaria que era a autarquia que geria os seus próprios interesses, que era o Departamento Administrativo do Servidor Público. Então, o DASP, o nome da Distribuidora Aero São Paulo, se confundia com o DASP, que era o Departamento Administrativo do Servidor Público, e com isso eu tinha acesso a todas as autarquias, e o DASP começou a crescer. Nós começamos a pegar assinaturas de diário oficial, e aí, um mês depois, eu já coloquei também o transporte de encomendas e começamos a transportar as encomendas. E como eu tinha muita amizade com a indústria cinematográfica, fruto do meu trabalho que eu realizei junto ao Aerorápido e junto ao Transaéreo, a indústria cinematográfica começou a também me prestigiar, me dando os filmes para que eu pudesse despachar nas companhias de ônibus. Eu tinha o DASP e logo em seguida o que eu fiz? Eu comprei um triciclo e registrei uma empresa chamada Transfilme. E com esse triciclo, eu ali hoje Boca do Lixo, ali Rua do Triunfo, Rua Aurora, eu coletava os filmes ali nessa região, da Paris Filmes, da Roma Filmes e de várias outras indústrias cinematográficas. Eu coletava esses filmes e despachava na rodoviária. Despachava na Aviação Cometa, no Expresso Brasileiro, na Impala, que era uma empresa que fazia Belo Horizonte. Eu pegava os filmes e despachava. Eu me lembro que para comprar o primeiro triciclo eu não tinha dinheiro. E o seu Pita, que era um dos diretores da Paris Filmes, Rua Vitória 140, lembro até hoje o endereço. E o seu Pita me financiou o triciclo.
eu comprei um triciclo de um cidadão que fabricava triciclo chamado O Espanhol, no Largo Coração de Jesus, 300 não sei o quê, para pagar em 10 pagamentos de 30, que também não sei o quê, avalizado pelo seu Pita. E com esse triciclo eu percorria a indústria cinematográfica, conhecia, tinha bom trânsito nessa indústria cinematográfica, repito, fruto do meu trabalho tanto no transaéreo quanto no aerorápido. E a indústria cinematográfica começou a me dar os filmes para transportar. O negócio do filme começou a crescer e eu comecei a não ter muito tempo para me dedicar ao negócio da distribuidora, do DASP, da distribuidora Aero São Paulo. Eu me lembro que nós chegamos a ter mais ou menos cerca de 500 assinantes. Eu tinha meus mensageiros que faziam a entrega desses jornais e tinha uma outra empresa chamada Sevla, serviço de entrega via aérea, qualquer coisa, Seva, qualquer coisa nesse sentido, do Geraldo, um conterrâneo meu da cidade de Papagaios, em Minas Gerais. Eu passei a distribuidora de diário oficial para ele, fiquei só com a Transfilme e aí eu comprei mais um triciclo. Eu fiquei com 2, depois eu comprei o terceiro triciclo e comecei a coletar todos os filmes da indústria cinematográfica e distribuir e mandava pelas empresas de ônibus para o Brasil todo. Mas num determinado momento, eu me identifiquei que só para o Rio de Janeiro eu mandava por dia cerca de 600 quilos de filmes. Ia pelo Expresso Brasileiro, pela Única, empresa de ônibus, pela Cometa, eu distribuía esses filmes pelas empresas de ônibus. Quando eu percebi que nós mandávamos todo dia 600 quilos de filmes para o Rio de Janeiro, eu comprei no Rio de Janeiro, no Palácio das Combis, eu comprei uma Kombi, me lembro até hoje, era uma Kombi verde, bonita. Eu comprei uma Kombi financiada pelo BMG em 36 meses e comecei a fazer o seguinte: para o Brasil todo eu mandava pelas empresas de ônibus. Para o Rio de Janeiro, à noite eu carregava os filmes na Kombi, ia para o Rio, toda a indústria cinematográfica no Rio de Janeiro se situava na Cinelândia, próximo ali da Cinelândia, eu fazia rapidamente as entregas e eu estabeleci um contato com a Herbert Richer, Rua Conde do Bonfim, 1313, Tijuca. Lembro até hoje o endereço. A Herbert Richer, ela era dubladora de filmes, ela fazia a dublagem dos filmes para televisão. Então eu trazia os filmes dublados da Herbert Richer para entregar na TV Tupi, para entregar na TV Record, para entregar na Rede Globo. Então eu ia com 600 quilos de filmes e voltava com aproximadamente 450, 500 quilos de filme. E aí eu tinha trânsito para minha Kombi. Abri a primeira filial da Transfilme na Rua Salvador de Sá, 106, próximo do Sambódromo. E era uma lojinha que tinha mais ou menos aproximadamente uns 80 metros quadrados. Essa lojinha, eu não tinha o telefone. O que eu fiz? Eu dividia com o barbeiro do lado, nós fizemos um buraco na parede e eu dividia a conta do telefone com ele. O telefone ficava em cima de uma roldana. Quando o telefone era para ele, virava a rodana, ele atendia do lado do barbeiro. Quando era para nós, eu virava a rodana, nós atendíamos para o nosso lado. Nós já tínhamos aqui uns 4 ou 5 triciclos. O que fazia? O filme chegava lá à noite, eu descarregava, contratei um triciclista, o triciclista saía com o triciclo para fazer a entrega na Cinelândia, era próximo a Salvador de Sá da Cinelândia. Eu já pegava os filmes da Herbert Richer e voltava para São Paulo. Eu tive muitas épocas, e não foram raras as vezes, que eu viajava a noite inteira indo para o Rio, voltava do Rio à noite com a Kombi, chegava em casa, chegava na minha sede, que era aqui na Praça da República, próximo, na Marquês de Itu, 88, loja 3. Essa era a sede da Transfilme, onde começou a Transfilme. Não era raro, às vezes, em que eu viajava a noite inteira, chegava, tomava, lavava o rosto, trocava de roupa, ia para a rua para visitar cliente, etc, etc. E às vezes tomava remédio para manter acordado, para poder fazer o trabalho. E a Transfilme começou a prosperar, a Transfilme começou a crescer. Logo nós tivemos que mudar da Rua Marquês de Itu, 88, loja 3. Nós mudamos para Barra Funda, na Rua Vitorino Carmilo, número 39. E aí nós começamos a desenvolver um pouco os negócios. Eu tinha também muito bom contato com algumas empresas de Belo Horizonte. Eu tinha bom contato com a companhia siderúrgica Manesma, que tinha o seu departamento de compras aqui em São Paulo, na Rua Xavier de Toledo. Eu também tinha um bom contato com a construtora Mendes Júnior. E fruto desse contato, nós
começamos a também, eu propus a eles fazerem, que nós pudéssemos fazer o transporte daquilo que eles compravam em São Paulo para Belo Horizonte. E eles começaram a nos dar esse serviço. Eu abri uma filial também em Belo Horizonte, da Transfilme, adquiri mais 2 sócios para que a gente pudesse dar sustentação nessa operação. Um sócio foi para Belo Horizonte e outro sócio foi para o Rio de Janeiro e eu fiquei em São Paulo. Eu confesso a vocês que a Transfilme chegou a ter um certo desenvolvimento, nós chegamos a ter 12 caminhões, a Transfilme cresceu, a Transfilme criou uma certa musculatura, nós chegamos a ter uns 150 funcionários aproximadamente, fazendo transporte São Paulo-Rio, São Paulo-Belo Horizonte. Compramos caminhões, agregávamos caminhões, começamos a agregar caminhão para poder fazer a linha São Paulo-Belo Horizonte, porque a mercadoria tinha que sair hoje e entregar nas primeiras horas do dia seguinte, tanto em Belo Horizonte como em São Paulo, tanto em Belo Horizonte quanto no Rio de Janeiro. E isso fez com que a Transfilme começasse a crescer e o transporte de filmes passou a não ser mais a participação majoritária no nosso negócio. O transporte de filme passou a representar aí menos de 5% do negócio. E eu deixei de fazer os redespachos para o Brasil inteiro nas empresas de ônibus para poder me dedicar apenas ao transporte São Paulo-Rio, São Paulo-Belo Horizonte. Lá por final de 1976, eu comecei a perceber que algo estava errado. Eu tinha 26 anos, uma formação acadêmica muito incipiente, eu não tive uma formação acadêmica, mas eu sabia que alguma coisa estava errada. Por que eu sabia que alguma coisa estava errada? Eu vivia numa situação de extrema dificuldade aqui em São Paulo, cuidando da Transfilme em São Paulo. Um sócio cuidava da Transfilme no Rio e outro sócio cuidava da Transfilme em Belo Horizonte. Mas como 95% do frete da Transfilme era FOB, era recebido no Rio e era recebido em Belo Horizonte, eu tinha poucos recursos aqui em São Paulo. E eu percebia que meus sócios viviam uma situação nababesca, com automóvel 0 km, moravam bem. Eu estava com a minha mulher grávida do meu primeiro filho, em 1976. Eu percebi que eles viviam uma situação nababesca e eu estava em dificuldades econômicas muito fortes. Eu resolvi romper aquele círculo vicioso que estava se formando na minha vida, percebendo minha mulher grávida, que eu precisava tomar alguma decisão, não dava para continuar mais daquela forma. Eu me retirei da sociedade, no final de no começo de 1977. Em fevereiro de 1977 eu me retirei da sociedade, eu me retirei com 2 linhas telefônicas, naquela época a linha telefônica tinha um valor substancial, uma Kombi, um caminhão F-350. Eu tinha um companheiro na Transfilme chamado Petri, e eu convidei o Petri para ser o meu sócio na fundação de uma nova empresa. E aí nasceu a Braspress. Nascendo a Braspress, ela começou a funcionar no dia 1º de julho de 1977. Eu saindo da Transfilme, eu peguei a F-350, eu vendi a F-350, porque com os recursos da F-350 eu pude registrar a empresa juridicamente, eu pude alugar um prédio aqui na Vila Guilherme, na rua São Quirino 50, o prédio de 230 metros quadrados. E eu fundei a Braspress com o fito de fazer distribuição urbana. E por que Braspress? Eu assisti por várias vezes um filme da Agatha Christie chamado Oriente Express. Existe até o livro. E esse nome Oriente Express me encantava. E era uma trama que acontecia num trem que saía da Espanha e ia até a Turquia. Esse trem existe até hoje. Então o nome da empresa vai ser Brasil Express, não vai ser Oriente Express, vai ser Brasil Express. Preparei o contrato social, um advogado preparou o contrato social para mim, levei à junta comercial. Quando eu fui registrar o nome Brasil Express, ela caiu em exigência, a junta comercial de São Paulo, ela não aceitou o nome Brasil Express, porque esse nome já pertencia à antiga Sadia Transportes Aéreos. E aí, naquele mesmo momento, eu juntei os 2 nomes, ficou Braspress. Acho que fui feliz no nome. Foneticamente é um nome mais forte do que Brasil Express, é um nome simples, não é um nome composto como Brasil Express, e que deu resultado.
Na loja, no armazém aqui da Vila Guilherme, de 200 e poucos metros quadrados, iniciamos as nossas operações fazendo distribuição urbana, mas como eu tinha um grande relacionamento com os clientes da Transfilme, eu fui imediatamente atrás de todos eles e trouxe para a Braspress, Companhia Siderúrgica Mannesmann, Construtora Mendes Júnior, Química Moderna, Ática Editora, que existe até hoje, Saraiva Editora, e com esses clientes eu voltei a fazer transporte São Paulo-Rio, São Paulo-Belo Horizonte. Imediatamente, em 1977, ainda em 1977, um mês depois de ter fundado a Braspress, eu abri a filial de Belo Horizonte, abri a filial de Curitiba, mais um pouco eu abri a filial do Rio de Janeiro, e aí começou a vida da Braspress há 36 anos atrás. Eu sempre fui, por falar da minha vida pessoal, das coisas que me dão prazer. Aliás, tudo me dá prazer. Me dá prazer estar aqui falando com vocês. Me dá prazer estar em casa com os meus netos. Tudo me dá prazer. Na verdade é o seguinte, nós vivemos uma abreviação de tempo que começa quando nasce e termina quando morre. Nos cabe fazer essa abreviação de tempo ser o mais feliz possível. Portanto, você só consegue ser feliz se você faz aquilo que dá prazer. Me dá prazer estar com meus amigos, me dá prazer estar com a minha família e me dá muito prazer fazer esporte. Eu sempre fui esportista. Eu jogava futebol, muito mal, mas jogava. Jogava vôlei, muito mal, mas jogava. Fui piloto de competição. A competição sempre foi uma coisa que esteve muito ligada no meu DNA. Eu acho que isso talvez tenha sido também um dos grandes ingredientes, uma das grandes matérias-primas que fizeram com que meus negócios pudessem se desenvolver, essa questão de ser competitivo, de querer ser melhor, de querer fazer melhor, de querer ser o primeiro. Isso foi sempre uma coisa que me fascinou muito. Eu nunca admiti perder, nunca admiti ficar em segundo, fruto do esporte. Futebol era assim, não admitíamos, nosso time nós não admitimos perder, foi assim no vôlei. E eu acho que isso impulsionaram também os negócios da Braspress, porque eu costumo dizer o seguinte, não basta você dar 100% de si para o seu mister, porque o seu concorrente está fazendo isso, ele está dando 100% dele. Se você quiser superá-lo, se você quiser ser melhor do que ele, você tem que produzir 120%, 130%, 140% de si, para poder superar o seu oponente, o seu concorrente. E sempre foi assim na vida esportiva e sempre foi assim na vida empresarial. Eu joguei futebol por muito tempo, eu joguei vôlei por muito tempo, eu fui piloto de competição por muito tempo. E hoje o que me dá prazer é uma atividade que tem que estar compatibilizada com a minha genética de um homem de 63 anos. Eu sou motociclista, e o amor e a paixão pelas duas rodas já começou lá atrás. Eu tive a oportunidade de falar para vocês lá em 1964, quando o seu Ibrahim Cury me entregou a sua lambreta da transportadora Uberlândia para mim poder fazer cobrança. Desde então a paixão por duas rodas ela se manifestou na minha vida. E hoje eu faço da academia minha atividade física diária, e da motocicleta, minha atividade prazerosa de todo final de semana, viagens de motocicleta não só pelo país, mas por todo o continente sul-americano. Aliás, continente esse que foi privilegiado por Deus, por ter dado ao continente sul-americano um relevo e uma geografia maravilhosa. Quem tem oportunidade de conhecer por terra a Patagônia, quem tiver oportunidade de conhecer os Andes, faça imediatamente, que talvez ali esteja residido a presença de Deus. Aliás, eu acho que Deus iniciou o mundo, não por aqui, por outros lugares do mundo. E foi se aperfeiçoando a tal ponto que a hora que chegou na geografia sul-americana, fez essa maravilha que é a Patagônia, que é também o território brasileiro e os Andes. São passeios imperdíveis. E todo mês de janeiro eu empreendo uma grande viagem pelo continente sul-americano. Ao fundar a Braspress em 1977, eu percebi grande fragilidade do nosso setor. Para que vocês possam ter uma ideia, em 1977, o transportador, o nosso imposto de renda era retido na fonte pelo embarcador. A gente apresentava a fatura
ele retia o imposto de renda na fonte. Ou seja, quase que não éramos reconhecidos como empresas, eram talvez reconhecidos como autônomos, como um transportador autônomo, como carreteiro, por ter o imposto de renda retido na fonte. Mais tarde a coisa foi evoluindo, mas eu percebia que havia uma grande fragilidade do nosso setor e que eu precisava buscar apoio em algum lugar, eu precisava de um cipó para ter um apoio em algum lugar, para que os meus negócios pudessem desenvolver e para que eu pudesse também aumentar a expertise sobre o meu negócio. E aí eu encontrei, não há outro caminho, entidades de classe. Foi quando eu conheci o CETCESP. Eu conheci o CETCESP, o presidente do CETCESP era o Rochinha, vivo até hoje, um homem de uma vitalidade, de um exemplo de vida. 93 anos, vivo até hoje. Mas quando eu o conheci, ele era o presidente do CETCESP e tinha sempre uma postura muito fleumática. Eu me lembro da primeira reunião que eu fui no CETCESP em outubro de 1977. Eu vou lá nessa entidade de classe conhecer um pouco daquilo. Não vai me fazer mal nenhum. Aquilo só pode me fazer bem, eu vou conhecer aquilo. Conhecer não faz mal nenhum. Foi isso que me motivou a buscar o CETCESP, que era na rua 24 de Maio, no centro da cidade. Ao chegar lá, eu conheci o Rochinha, ele muito bem apessoado, advogado, boa fluência, sentava numa mesa atrás, bandeira do Estado de São Paulo, bandeira do CETCESP, a bandeira do Brasil, e aquilo me deixou impressionadíssimo, e ele me convidou, naquela ocasião, em 1977, ele falou, olha, Urubatã, você está procurando uma entidade, quer se filiar aqui como nosso sócio, mas nós não queremos apenas que você seja sócio, nós queremos que você venha participar, trazer a sua experiência para nós, para que você possa também beber um pouco da experiência dos seus colegas transportadores que existem aqui dentro. Eu estou criando uma comissão, chamada Comissão de Entrega Urbana, e nós vamos fazer a primeira reunião da CEL, Comissão de Entrega Urbana, na semana que vem. Eu gostaria que você viesse para cá, porque como a sua transportadora é uma transportadora de pequenas encomendas, esse negócio de entrega urbana deve ser muito bom para você, porque você veja nós temos dificuldades de entrega em supermercado, em grandes magazines, essas dificuldades continuam até hoje, né? Ao contrário, elas até se acentuaram. E foi por aí que eu comecei a minha vida nas entidades de classe. Já na semana seguinte, eu estive nessa reunião, ela foi pré-agendada, eu anotei a data da reunião, fiquei ansiosamente aguardando essa reunião, porque nós tínhamos, de fato, problemas de entrega no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, aqui em São Paulo, em Curitiba, e eu participei dessa reunião, e o primeiro coordenador dessa comissão foi o seu Domingos Fonseca, mais tarde presidente da NTC, e nessa primeira reunião eu comecei na entidade, participando dessa comissão. Aí mais tarde eu fui para a NTC a convite do seu Antônio de Barros, da Dardo Transportadora. Mais tarde, o que eu digo é no ano seguinte, em 1978, a NTC, então presidida pelo Oswaldo Dias de Castro, pelo jovem presidente Oswaldo Dias de Castro. O Oswaldo devia ter na época 39, 40 anos, era presidente da NTC. E o Oswaldo criou duas comissões muito importantes na NTC. Uma era a CTI, Comissão de Transporte Itinerante, que era composta pelas grandes transportadoras da época, que era Transdroga, Transfarma, Expresso Zacarias, Itapemirim, Cometa, Atlas, que eram as grandes transportadoras da época e que faziam transporte itinerante. E criou também uma outra comissão, que era a CTE, Comissão de Transporte de Encomendas, que eram basicamente as empresas que operavam o eixo São Paulo-Rio, São Paulo-Belo Horizonte, que eram compostas pela Dardo, pela Seta, pela Ring, pela Utilíssimo, pela S. Viana, pela Unidos, pela Braspress. Nós éramos um total de 16 empresas que compunhamos essa comissão. Portanto, eu já participava da Comissão de Entrega Urbana do CETCESP, passei a integrar também a Comissão de Transporte de Encomendas da NTC, me filiando à NTC, e a partir de então não parei mais de frequentar as nossas entidades de classe, que culminou com a presidência da CETCESP, que eu exerci por indicação do presidente Rui, de 2004 a 2006. Aliás, eu me recordo que se não fosse a mão firme, o pulso firme do presidente Rui, eu não teria também sido presidente do CETCESP, que, diga-se de passagem, talvez seja uma das grandes entidades do nosso sistema de representação. Eu exerci essa presidência porque o presidente Rui, ao terminar o seu mandato,
ele indicou o dedo a mim e disse: Urubatã, você será o meu sucessor, eu quero que você seja o meu sucessor, você está pronto para ser o presidente da entidade, em que pese toda oposição que há contra o seu nome. Por que oposição? Por ter tido sempre um caráter muito competitivo, eu sempre fui muito criticado pela forma concorrencial com que a Braspress participava do mercado. E isso acabou criando algumas sequelas de resistência contra o meu nome. Eu me recordo que eu entrei, e isso é uma verdade quase que absoluta, eu entrei como presidente do CETCESP com 100% de rejeição. E mercê do mandato que eu fiz, em função do aprendizado que eu tive com o presidente Rui, com o presidente Romeu, eu saí com 100% de aprovação. Portanto, eu acho que a minha missão também, como líder sindical, como líder empresarial também, eu tive também uma participação muito importante, sobretudo no CETCESP, que é uma entidade que eu prezo muito. Pois é, vejam vocês o seguinte, né? E a NTC agora está a completar 50 anos. Eu que conheci a NTC lá na rua Borges Lagoas, no Predinho Verde, que foi construído na gestão, talvez, do presidente Agrário. E hoje ela está aí fazendo 50 anos. A NTC sempre foi a nossa entidade máter. Antes de termos a CNT, antes de termos o sistema de representação que temos hoje, que é um sistema de representação muito bom, eu reputo talvez uma das atividades econômicas que melhor tem o sistema de representação. Nós somos constituídos hoje por uma quantidade incomensurável de sindicatos, federações, uma confederação, um sistema S extremamente representativo e atuante no país inteiro. Nós temos também uma entidade civil chamada NTC. E é uma entidade civil, a NTC, ela a despeito de todo o nosso sistema de representação, ela é uma entidade civil e que, mercê dessa entidade civil, nós temos hoje, podemos construir esse sistema de representação que nós temos aí hoje. Se não for a NTC, eu quero dizer para vocês de forma absolutamente taxativa, nós não teríamos o sistema, a beleza, o encantamento do sistema de representação que nós temos hoje. Hoje o nosso setor é um setor extremamente reconhecido como uma atividade empresarial importante para o país, como uma atividade empresarial extremamente complexa, que presta um serviço absolutamente grandioso para o país, temos esse reconhecimento através do nosso sistema de representação. Sistema de representação esse que foi construído tendo como base todos os artífices da NTC. A NTC nos produziu toda a nossa capacitação técnica, toda a nossa capacitação tarifária e toda a nossa capacitação política. Num país como o nosso, se nós não tivermos uma participação política eficaz, eficiente, seguramente nós seremos passados para trás. Mas através hoje da NTC, que construiu esse sistema, esse fabuloso sistema de representação, hoje nós somos uma atividade que somos ouvidos em todos os quadrantes da nossa pátria.